Queridos, continuamos então falando a respeito do arrebatamento. No outro bloco nós falamos sobre a questão da figueira, as profecias, que elas estão todas se cumprindo ali, né, no eixo do Oriente Médio ali, especificamente em Jerusalém, em Israel, né, é um sinal claro para nós. E aí agora nós vamos falar um pouco sobre o arrebatamento. A Bíblia diz aqui em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, fala sobre isso, né? Logo no início do capítulo 4, João afirma: depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e de lá uma voz dizendo: sobe aqui. E logo ele foi arrebatado. Observamos com atenção, nós vamos ver a figura do arrebatamento aqui. Primeiramente, no versículo 1 fala assim: depois dessas coisas. Quer dizer, o que aconteceu antes ali, né, no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, especificamente. Imediatamente depois dessa descrição, entendemos que a história da igreja, os acontecimentos que antecedem o arrebatamento já estão se findando. Então, o que aconteceu com ela? Nesse período, né, ela deixa de ser citada e somente volta a aparecer em Apocalipse 19, que fala das bodas do Cordeiro. Então, a partir do capítulo 4 até o capítulo 19, está falando sobre aberturas de selos, está falando sobre acontecimentos aqui na terra, mas não fala nada sobre a igreja. Aí volta a falar disso no capítulo 19, quando fala das bodas. É o momento em que a igreja entra, ela sai do status de noiva e passa para o status de esposa. Entendeu? Então esse momento específico que antecede ali, né, o capítulo 4 fala da igreja, no capítulo 4 fala sobre sobe aqui e veja, e depois no capítulo 19 volta e até do 4 ao 19 vai falar de uma grande tribulação aqui. 6 a 18 fala sobre isso. A igreja não é mencionada nenhuma vez nesse processo. Então fala depois dessas coisas. Então, nós precisamos entender à luz da palavra isso. Então a descrição e o conceito do arrebatamento para nós, o Senhor diz que acontecerá num abrir e fechar de olhos. Então, a palavra arrebatamento significa rapto ou arpazo, tirar rapidamente, abruptamente, entende? De forma intensa. Esse termo significa puxado com força, roubado, arrastado, carregado para longe. E aí, 1 Tessalonicenses 4,17, nós vemos exatamente essa expressão. E aí, observe com atenção os significados. Em 2 Tessalonicenses 2,1, fala sobre mudar, transformar, trocar, fala num lugar de reunião. E 1 Coríntios 15, 51 e 52 também. Então, 1 Tessalonicenses 4, final da era da igreja, a trombeta soa, a igreja é arrebatada aos céus. Entende? O paralelo é Apocalipse 4, que fala o final da era da igreja, a voz de um som de trombeta, João é arrebatado ao céu. Então, um tipo aqui para você entender sobre isso. Quando se lermos com atenção ambos os capítulos, percebemos que eles estão confirmando mutuamente esse acontecimento. Jesus está no céu, mas virá. Amém? Até as nuvens encontrar com a sua noiva, com ela nos céus, para as bodas do Cordeiro. Então, quando nós formos para o céu, vai começar o período que nós chamamos
para a igreja de tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala exatamente disso. Um momento específico em que nós passamos pelo tribunal, depois vamos explicar um pouco sobre isso. Mas aqui, os cristãos, a Bíblia diz assim, quando soar a trombeta, quer dizer, está anunciando o rapto, aqueles que são salvos, que morreram no Senhor, ressuscitarão em corpos glorificados. E logo após, os cristãos que ainda estiverem vivos serão transformados, terão um corpo glorificado, sendo arrebatado até as nuvens, encontrando com o Senhor. Mas isso, antes disso, tudo acontecer, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 8, diz que alguns sinais seriam claros. Apostasia, a aparição do anticristo, a presença da igreja impede a manifestação dele, de fato. Porém, no verso 8 aqui, diz que se ela for retirada, então será revelado o iníquo, 2 Tessalonicenses 2, 8. A pergunta, será que como igreja estamos tão atentos aos sinais para identificar esse tempo? Ou nós precisamos preparar o nosso coração, precisamos compreender à luz da palavra que nós estaremos com Cristo. Amém? Nós estaremos com Ele nos ares e precisamos preparar o nosso coração para esse momento específico. E aí nós iremos para um casamento, para as bodas do Cordeiro com Ele, que Apocalipse 19:8 fala, e com Ele nós estaremos eternamente. Então eu quero deixar um alerta para todos nós, não é só para vocês, para mim principalmente, para o João que está aqui comigo me ajudando. Todos nós temos que estar preparados. E a ideia não é a recompensa. Quero deixar isso claro para o seu coração. A ideia não é os benefícios que você terá na presença do Senhor. Não é reinar com Ele, não é coroa, não é galardão, não é nada disso. Mas a presença dEle. A sua alma, a minha alma, precisa anelar pela presença do Senhor. Entende? Nós não podemos ser egoístas o suficiente para querer o céu pelas recompensas, porque senão nós estaremos com o coração no lugar errado. Queira o céu pela presença dEle. Queira o céu por quem Ele é nas nossas vidas. O nosso desafio de fato é permanecer a nossa alma, o nosso espírito anelando por Ele, pela presença dEle. Nós não podemos ser o filho pródigo que foi embora, mas não podemos também ser o filho mais velho que ficou na casa, sem ter o coração do Pai, sem almejar por Ele. Ele queria o cabrito, mas não tinha relacionamento. Então, esse é um alerta para que tenhamos o relacionamento, para que estejamos com Ele todos os dias e que a glória dele se manifeste em nossos corações. Amém?